Evangelho segundo João, capítulo número 8, do verso 1 até o verso 11. Os irmãos acharam aí? Amém. A palavra de Deus diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado pela palavra, obrigado pelo que foi registrado para nós, para o nosso entendimento, para a compreensão do Evangelho, Deus. Tua palavra tem tudo aquilo que precisamos para entender os teus propósitos, entender o teu caráter, a tua maneira de agir, Pai. Ensina-nos essa noite, fala ao nosso coração, muda a nossa visão, que muitas vezes está errada em relação a coisas que não entendemos, que todo entendimento necessário venha da tua palavra essa noite aos nossos corações, Pai. E eu entrego a minha vida a ti e peço a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu tenha capacidade de ministrar a tua palavra com graça, com poder, quebrando barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à tua voz e saiamos daqui transformados. É o que eu te peço, a Deus, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto é um dos mais conhecidos da Bíblia, não é, queridos? Eu creio até que pessoas que não conhecem Jesus, não frequentam a igreja, muitas delas já ouviram essa história, fazem até as suas próprias interpretações a respeito desta história. A frase final, né, que Jesus diz aos homens que traziam aquela mulher, é usada muitas vezes aí na sociedade, até por pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Ela virou um jargão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Já ouviu isso por aí? Na boca de gente que nem de Cristo é, né? Que nem conhece a Bíblia. Nós já ouvimos muito isso por aí, e isso se tornou, então, uma história bastante conhecida. Mas esse texto, ele tem uma importância muito grande para que a gente entenda como é que Deus encara o problema do pecado. Deus, Jesus é Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João também, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele se fez carne. Jesus é Deus. Jesus está tratando de um problema, uma mulher surpreendida em adultério, um pecado que, segundo a lei, a prescrição para esse pecado era a morte por apedrejamento. Jesus está lidando com essa situação. E esse
esse texto, então, ilustra perfeitamente para a gente como é que Deus exerce a sua justiça, como é que Deus realiza a sua justiça diante dos homens, diante de todos nós, e que muitas vezes nos deixa até confusos, porque o senso de justiça de Deus é muito diferente da justiça que as pessoas têm ou imaginam como sendo as corretas. Nós todos temos um senso de justiça. Quando acontece alguma coisa, quando vemos uma notícia, quando pensamos em algo que ocorreu, nos vem à mente uma justiça, nos vem à mente um julgamento. É ou não é? Quando você vê alguma coisa, você já diz, poxa, deveria ser feito isso, a solução seria assim, a pena deveria ser esta. Todos nós somos meio que juízes, principalmente no nosso país, que é o país do futebol, né, irmãos? Todo mundo aqui é juiz de futebol, né? Todo mundo faz um juízo sobre o lance, sobre como deveria ser, a punição é para cartão, não é? Entre tantas outras coisas, todos temos um senso de justiça, mas, infelizmente, o nosso senso de justiça se afasta muito do senso de justiça de Deus, infelizmente até para os cristãos. Fomos nós alcançados pela justiça de Deus, da mesma forma que essa mulher, mas não conseguimos entender como é que essa justiça opera. Eu penso, às vezes, que há cristãos que estão na igreja, que professam a fé, que dizem conhecer Jesus, mas que, na verdade, não o conhecem. É interessante isso, né? Você achar que conhece Jesus, mas, na verdade, não sabe nada sobre ele. Talvez você conheça um personagem descrito nas histórias bíblicas, nos filmes sobre Jesus que você já tenha visto. Mas conhecer Deus é conhecer a essência de Deus, os sentimentos de Deus, como Ele faz, como Ele julga, como Ele age, de que maneira e com que critérios Ele perdoa ou condena uma pessoa. Isso é que é, de fato, conhecer Jesus. Esse texto, como eu disse, é muito conhecido, mas talvez também seja um dos textos menos compreendidos. Ou seja, o fato de muita gente conhecer, falar, ouvir, não quer dizer que a pessoa entende aquilo que está escrito, não é? Então, a gente precisa entender aqui a natureza da graça de Deus, a natureza da justiça de Deus, como Deus trata o pecado e, principalmente, o pecador. Isso é que esse texto vai ilustrar para a gente de maneira muito clara e muito objetiva. Uma coisa que a gente vê, a princípio, olhando para o texto, é que ninguém é imperdoável. Ninguém é imperdoável. Diante de Deus, aos olhos de Deus, ninguém é imperdoável. Não importa o delito cometido, o erro praticado, todos têm diante de Deus uma chance de serem perdoados e, por causa disto, salvos. Deus trata com bondade e paciência o pecador para conduzi-lo ao arrependimento. Outro dia preguei sobre esse texto na igreja. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Deus, ele é bom agora? Ele se tornou bom agora? Ou ele sempre foi bom e sempre é bom e sempre será bom? Essa bondade é que conduz o homem ao arrependimento. Essa bondade que faz parte da natureza de Deus. Ele sempre foi assim. Mas existem pessoas que se deparam com essa bondade e nem por isso mudam de vida. Nem por isso reagem positivamente. Nem por isso se deixam conduzir ao arrependimento. Pelo contrário, há pessoas que, quando vem uma bondade muito grande e não merecida, elas tendem a abusar daqueles que estão sendo bons com elas. Existem pessoas assim? Você é muito bom com uma pessoa e, ao invés dela ser grata a você, ela passa a abusar de você.
Então, a bondade de Deus tem a capacidade de conduzir o homem ao arrependimento. O homem não é conduzido ao arrependimento por nada além da bondade de Deus. Não é o medo do juízo, não é o medo do inferno, não é isso que salva ninguém. Mas sim a bondade de Deus sendo mostrada, constrangendo o coração do homem, como a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Por que eu fico constrangido? Porque percebo que não sou merecedor dessa bondade, não sou merecedor desse amor, e mesmo assim sou amado. Esse constrangimento vai me conduzindo para o arrependimento. Então, isso são conceitos bíblicos que esse texto e tantos outros que eu já ilustrei aqui podem mostrar para nós. Deus agindo com o pecado, com o pecador, de maneira bondosa e paciente para conduzi-lo ao arrependimento. Deus muitas vezes retarda o seu juízo para que a pessoa tenha a oportunidade do arrependimento. Agora, se todos vão aproveitar a oportunidade, aí é outra história, não é? Se todos vão abraçar aquela oportunidade, vão se entregar àquele amor, vão se render a essa graça, aí é outra história. Mas é assim que Deus age, e é isso que nós vamos ver nessa história que aconteceu com Jesus naquele dia em que ele escrevia na areia. O texto mostra para nós algumas coisas bem interessantes. No versículo 2, voltando ao texto, diz assim: de madrugada, voltou novamente para onde? Para o templo. Olha, o culto começava cedo, hein, gente? Nosso culto aqui começa tarde, 10h30 da manhã. Que moleza, hein? Já pensou nisso? Jesus estava no templo de madrugada, olha o detalhe aí, pequeno detalhe que já chama atenção, né? Imagina se o nosso culto começasse às 5 da manhã, quem viria, irmãos? Vamos mudar para as 5 horas? Quem estaria, não é? Coisas para a gente pensar, mas de madrugada voltou novamente para o templo. Jesus era constante no templo. Lições que o texto vai nos dando pouco a pouco. Bem cedinho ele estava no templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Ele ia cedo, as pessoas vinham encontrar-se com ele e ele ensinava as pessoas, como disse hoje de manhã em outro versículo, ele as ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Veja, os escribas e fariseus eram formados, eram letrados, eram escolados, mas não tinham a autoridade para ensinar. Jesus ensinava com autoridade. Por isso, as pessoas, mesmo cedinho de madrugada, iam para ouvi-lo. Mas é claro que isso provoca ciúmes, né? Alguém está lá e diz: eu sou escriba aqui há tanto tempo, eu escrevo as escrituras, eu as copio, eu conheço todas de cor. Quem é esse cara que chegou agora e quer sentar na janela? E agora vai aqui, as pessoas vão ouvi-lo e ninguém mais escuta os meus ensinos? Certamente isso provocou ciúme naquelas pessoas, mas cedinho estava Jesus ali. Continua o texto no verso 3 dizendo: os escribas e fariseus, olha eles aí, os ciumentos, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Trouxeram a ele uma mulher surpreendida em adultério. Presta atenção nos detalhes, irmãos. Não foi uma mulher que eles levaram e que alguns a acusaram de adultério. Não era ali para um julgamento, para ponderar, para ver o que ia ser feito, para colher testemunhas. Não, ela foi surpreendida em adultério. Ou seja, ela foi tirada da cama no ato que estava praticando naquele momento. Foi uma surpresa. A encontraram praticando o adultério, retiraram aquela mulher do jeito que ela estava, nua, a cobriram só com um pano e a levaram para o templo,
aonde Jesus estava, ensinando as pessoas. Chegaram com aquela mulher diante de Jesus, flagrada em adultério. E olha o que diz o verso 5. E eles mesmo dizem a Jesus: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, eles chegam a Jesus, mas já trazem o caso pronto, não é necessário colher testemunhas, houve um flagrante, era ali um flagrante delito, já trazem a lei escrita, mostram para Jesus e dizem para ele: o que você recomenda a respeito do que está vendo aqui diante de você? Versículo 6 explica melhor a história. Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Qual o objetivo dessa encenação toda? Qual o objetivo desse escândalo no templo? O objetivo era tentar Jesus, confrontá-lo, colocá-lo numa posição delicada. Por quê? Está ali o crime, está ali a prova, está ali o flagrante, está ali a lei, já prescrevendo o que tinha que ser feito, e dizem: o que você diz? Se ele disser apedreja a mulher, de repente tudo aquilo que ele estava ensinando caía por terra. E se ele diz livra a mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Então nós temos um motivo para dizer: ele é um herege, ele é um pecador, é ele que tem que ser apedrejado. Esse era o propósito daqueles homens ao fazerem toda essa cena diante de todas aquelas pessoas ali no templo, no lugar onde todo mundo estava reunido. E aí o versículo 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele escreveu na areia, não ligou a princípio, mas eles insistiram. E aí, não vai dizer nada? E aí, né? Vai sair, vai correr dessa? Né? O que vai dizer? Fala alguma coisa. Então, Jesus para de escrever, levanta, fica na altura deles, e diz para todos que estão ali na expectativa de ver o que vai acontecer. Simples. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele negou a lei? Não. O salário do pecado é a morte. Pecado produz morte. É isso que ele está dizendo. Então, aquele que não tiver nenhum pecado pode começar a execução da mulher. Simplesmente, ele não deixou ela de lado, ele não ignorou o que ela fez, não foi contra a lei, não é? Mas passou para aqueles homens um problema. Disse: olha, podem executá-la, apenas observem, quem achar que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Por que ele diz isso? Porque se alguém tem pecado, também merece uma pedrada. Dá para entender isso? Ela cometeu adultério flagrante, e você cometeu o que hoje? Aí alguém pensou: eu menti hoje, mereço uma pedrada na testa. Aí o outro pensou: eu enganei hoje uma pessoa, mereço uma pedrada. E essa manhã eu acordei dizendo palavrão, mereço uma pedrada. Falei mal do meu vizinho, mereço uma pedrada. Começou o problema, irmãos. Todos mereciam uma pedrada. Jesus trouxe para a consciência daquelas pessoas um problema que precisava ser resolvido. Diz o versículo 9 exatamente o que isso provocou. Veja, ele tornou a inclinar-se e continuou escrevendo no chão. O verso 8 diz: tornou a inclinar e continuou, deixou lá o negócio e continuou. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados por quem?
pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Quem acusou aqueles homens? Não foi Jesus. Jesus não acusou ninguém, embora tivesse poder para fazê-lo. Lembra da autoridade de hoje de manhã? E tinha poder para dizer, ele conhecia o pecado de cada um, ele podia lembrar o que cada um fez, mas ele não acusou nenhuma daquelas pessoas, mas todas elas foram acusadas pela própria consciência. As palavras de Jesus tocaram na consciência da pessoa, tocaram interiormente na pessoa, atingiram em cheio aquela consciência que não estava ainda cauterizada, porque esse é outro problema, né? Há pessoas que têm a consciência cauterizada, como a Bíblia diz, aí não se deixam tocar por palavra alguma, por princípio algum, pelo Espírito Santo, resistem à voz de Deus, porque a consciência está blindada, está cauterizada. Mas aqueles homens ainda tinham uma consciência, ainda achavam que era religiosa, ainda tinham um pouco de consciência sobre Deus, e naquele momento olharam para dentro de si mesmos e perceberam que não estariam em condições de atirar aquela pedra. A mente daqueles homens, antes daquele episódio, antes de trazerem aquela mulher a Cristo, a mente deles estava cauterizada num sentido. Que sentido? Só conseguiam ver uma solução para aquele problema. Deus, irmãos, Ele vê muito mais soluções do que a gente pode imaginar. Deus vê muito mais além de todos nós aqui. A solução de Deus é muito melhor do que qualquer uma que a mente humana consiga conceber. Por isso, um versículo bíblico diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus não está limitado aos nossos pensamentos nem aos nossos pedidos. Ele pode atender a um pensamento, a um pedido, de uma maneira muito superior ao que você imaginou ser a solução para o problema. Na mente religiosa daqueles homens só tinha uma solução para aquele problema: o resultado do pecado é a morte. Eles não tinham dúvidas sobre o que fazer com a mulher. Eles só trouxeram a mulher para colocar Jesus numa posição ruim. Queriam tentá-lo. Mas se Jesus não tivesse ali, eles já sabiam o que teriam feito com ela. Talvez nem tivessem se dado ao trabalho de trazê-la da cama para o templo. Ali mesmo onde estava, já seria apedrejada. Porque na mente daqueles homens, a única solução era esta. Porque uma mente cauterizada não consegue enxergar o perdão, não consegue enxergar uma outra oportunidade. Na mente cauterizada dos homens, não há outra alternativa a não ser a condenação. Não há outra possibilidade. O perdão não é cogitado na mente cauterizada do homem. E aí, queridos, a história prossegue com Jesus agora conversando com aquela mulher. Foi todo mundo embora. E é interessante que diz que começou pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado, né, irmão? Por que começa pelos mais velhos? É mais tempo de casa, é mais tempo de pecado. Não quero humilhar os idosos aqui hoje, não, mas é uma coisa para a consciência. É óbvio, se você viveu mais, você pecou mais. A gente peca todo dia? O que você acha? Infelizmente, né? Não deveria. São acidentes, mas acaba acontecendo. Um pensamento, uma palavra, um julgamento, um olhar, e vai o pecado. Quem viveu mais dias teve mais pecados. Então começam pelos mais velhos, um a um, se retirando.
Todos se retiram e a Bíblia diz, fica Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher, diz o verso 9. Então vem o verso 10, Jesus continua escrevendo, ele falou e voltou a escrever. Aí Jesus levanta de novo, ele se ergue mais uma vez, fica na altura daquela mulher, não vê ninguém mais além da mulher. E aí ele pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele pergunta para ela. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Assim terminou a história do texto. O que a gente entende daqui? O que a gente entende, queridos, é que a graça de Deus, ela enxerga além da morte. Ela enxerga além da morte como solução para o pecado, embora seja bíblico e verdadeiro que o salário do pecado é a morte. E um pecado não confessado, não deixado, levará à morte. Em Provérbios 28, 13, a Bíblia diz com clareza, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia fala de confessar e deixar de praticar. Quando Jesus perdoou a mulher, ele disse, vai e não peques mais, entende? Mas a mente cauterizada, a população de uma maneira geral, o ser humano de uma maneira geral, não enxerga possibilidade de perdão, não enxerga a possibilidade da graça de Deus se manifestar mediante o arrependimento. A graça vem da bondade de Deus, conduz ao arrependimento pela contrição, por aquela, como eu disse aqui, constrangimento. O constrangimento é provocado para que a pessoa, então, seja conduzida a um arrependimento. E é dessa forma que Jesus trata um pecador que se arrepende. Um pecador que é conduzido pela bondade de Deus ao arrependimento, que é conduzido pela graça a entender a própria miséria e se colocar em situação de arrependimento diante de Deus. O pecado sempre vai levar à morte, mas o amor de Deus sempre vai levar à vida. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a razão de Deus amar o mundo, dar a oportunidade para que qualquer um que creia receba a vida eterna ao invés do salário do pecado, que é a morte. Enquanto o pecado leva para a morte, o amor conduz para a vida. E é assim que Deus trata o pecador, foi assim que Ele me tratou, foi assim que Ele tratou você. Cada um de nós aqui é merecedor de muitas pedradas, mas fomos amados. Nos constrangemos com este amor, nos arrependemos diante de Deus e o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Foi isso que aconteceu para que essa graça nos alcançasse e nós deixássemos de receber o salário que merecíamos. Porque quando falamos de salário, falamos de algo merecido. Você trabalhou, você recebe um salário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. O salário é dado como um merecimento pelo que você fez. O salário do pecado é a morte, porque o que você merece é a morte. O que aquela mulher adúltera merecia era a morte. Todo pecador, o que merece é a morte. Mas Deus nos dá a oportunidade através do seu amor. Isso muda todo o nosso senso de justiça, todos os julgamentos que nós somos capazes de fazer. A justiça do homem é muito diferente da justiça de Deus. Um versículo que eu sempre gosto de ler está em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Já expliquei várias vezes, mas vou apenas ler novamente para você lembrar-se.
Isaías 64, verso 6 diz: mas todos nós, inclui todos, somos como o quê, irmãos? O imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós, todos somos como o imundo. Esta é a situação do homem sem Deus, sem Jesus. Aquela mulher era uma adúltera, surpreendida em adultério, em flagrante sexo com alguém que não era seu cônjuge, provavelmente cônjuge de outro. Isto foi o que ela fez, e o que ela merecia era a morte, porque ela era imunda. O problema é que não posso dizer que ela apenas era imunda, porque eu também era imundo, porque você também era imundo, e qualquer tentativa que nós tenhamos de justificar a nós mesmos, Deus nos lembra que as nossas justiças são como trapo de imundícia, porque a realidade que Ele vê é a imundície de cada ser humano. Então isso nos mostra como é a justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, é pela fé. Vamos ler Romanos capítulo 3, para a gente entender a graça, a misericórdia. A justiça de Deus é pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 28, diz assim, Romanos 3, 21, até o versículo 28, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é distinto nesse quesito. Todos são iguais, pecadores que carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É assim que funciona. Esse é o senso da justiça, essa é a maneira de Deus agir, e foi isso que Ele fez na vida daquela mulher. Mas talvez você pergunte, pastor, você disse que é necessário que esse amor me conduza ao arrependimento, e eu não vi o arrependimento dessa mulher. A Bíblia não menciona esse arrependimento explícito, não é? E nós precisamos olhar para o texto e imaginar esse arrependimento através de pequenos detalhes que o texto nos dá. A mulher é surpreendida em adultério. Irmãos, uma das coisas que mais o pecado provoca e traz é a vergonha. Pecado promove vergonha, seja qual pecado for, mesmo aquele que fazemos quando ninguém está olhando, se descoberto, trará vergonha. Quanto tempo aquela mulher adulterava? Nunca ninguém viu, nunca ninguém descobriu, até aquele momento, nenhuma vergonha. Mas imagina o dia em que ela foi flagrada, retirada, nua, de uma cama, enrolada em lençóis, tentando cobrir as suas vergonhas. Imagina o dia
em que ela é obrigada a andar pelas ruas da cidade, enrolada, mal enrolada, num lençol, puxa na frente, cobre atrás, igual roupa de hospital, já viu? Como é que funciona isso, irmãos? Como é que funciona isso? Vergonha foi o que ela passou naquele momento. Vergonha produzida pelo pecado. É humilhada, é exposta diante de todos, sabe o que lhe espera, a morte, sabe que o seu caso não tem perdão, não tem advogado, não pode contratar advogado, mesmo que pudesse, não a salvaria. A condenação é clara, é explícita. E aquela mulher ali, exposta diante de todos, esperando a palavra de um homem que escrevia na areia, chorando, completamente transtornada também, percebe que um a um dos seus acusadores vão indo embora. Percebe que um a um deles vão se afastando, vão indo, até que ela fica só diante daquele homem que continua escrevendo na areia. Bom, eu não sei, mas talvez algumas pessoas nessa situação olhariam para um lado, olhariam para o outro. Opa, pernas para que te quero? É agora. Escapei, vou embora. Não é? Não ficou mais ninguém. Jesus está olhando, está escrevendo no chão. A Bíblia não diz que ele levantou, que ele olhou para ela, não fez nada, ele continuou escrevendo no chão. Podia ter fugido ou não podia ter fugido? Talvez a gente fugisse. Não é? Se coloca no lugar dela. Você vai esperar o que Jesus vai falar? Eu vou aproveitar agora, é por aí que eu vou. Saída pela direita, né? Igual o leão da montanha, ela vai embora. Essa é velha, ninguém lembra. Então, irmãos, ela podia ter ido embora. Ela podia ter simplesmente fugido. Mas ela ficou. Ela ficou um silêncio. Jesus, então, para de escrever, fica em pé, ele olhando para ela olhando para ele, e ele pergunta para ela. Ele não faz um julgamento, não dá uma palavra, não prega um sermão. Agora eu vou pregar sobre o pecado para você. Está vendo o que você fez? Seu pecado poderia ter te matado hoje. Ainda bem que Jesus não era pastor, né, irmãos? Poderia ter feito uma pregação ali, enchida a paciência da mulher. Irmão, tem pregação que enche o saco, sabia? Não, tem hora que não é para pregar, não. Aprenda isso. Quando você estiver evangelizando, aprenda. E tem hora que não é para pregar. Deixe o Espírito Santo trabalhar, senão você enche a paciência da pessoa, nunca mais ela volta perto de uma igreja. Ela nunca mais vai passar nem na porta para não encontrar contigo e pegar ela de novo, para ficar 3 horas conversando com ela. Jesus não diz nada para a mulher. Ele só simplesmente olha para ela e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Qual a resposta que ela dá? Não, Senhor. Não é só uma resposta educada. Ela está reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a vida dela. Ele é Senhor. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer como? Crer como Senhor. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não acredita como Senhor, irmãos. Ela não fugiu, ela ficou e disse: não, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá. Não pediu nada da mulher. Não disse: deixa um dízimo, preenche o envelope, deixa o teu endereço que eu quero entrar em contato, quero mandar uma carta. Não. Vai em paz. Só uma coisa: não peques mais. Irmãos, eu acredito que aquela mulher nunca mais adulterou na vida dela. Eu acredito, embora a Bíblia não diga, mas eu acredito que aquela mulher nunca mais adulterou na vida dela, porque ela foi salva
porque ela foi conduzida pelo amor de Deus ao arrependimento. Arrependimento é a decisão de não pecar de novo, decisão de não cair novamente. Ela foi tocada, ela permaneceu, ela não fugiu, ela enfrentou, ela encarou Jesus e ela o chamou de Senhor. Ela foi salva por Jesus, salva pela graça, salva pelo amor. Nenhum merecimento possuía, nenhum mérito possuía, como nenhum de nós aqui possui. Se hoje somos salvos, foi pela mesma graça que alcançou aquela mulher, pelo mesmo amor que livrou aquela mulher das pedras, nós somos livres também da morte, irmãos. Esse texto, para mim, é um dos que melhor ilustra o amor de Jesus. Ele não condenou aquela mulher, porque ele queria mostrar que há salvação, que há uma alternativa além da condenação. Se a pessoa não quer, aí é outro problema, mas que há. Que é possível ser salvo, é. Que não há ninguém indigno da salvação, sim, mas cabe ao homem o querer. Jesus não condenou, porque ele queria mostrar isso para ela. E abra comigo a Bíblia em Salmo, capítulo 103. Salmo número 103, versículo 8 até o versículo 13. Está escrito assim, Salmo 103, do 8 ao 13. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Graças a Deus. O que aquela mulher merecia e fez por onde era ser apedrejada. Só que ao condená-la, eu também me condeno, você também se condena. O mesmo amor que salvou, salva a gente. A mesma graça que alcançou, alcança a gente. A única diferença é que nós quisemos, assim como aquela mulher quis, não fugiu, não correu e o chamou de Senhor. Há pessoas que são atingidas pela graça, há pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, mas resistem, mas fogem, mas correm, mas não querem chamá-lo de Senhor. Por isso, permanece sobre elas a ira de Deus, como a Bíblia também fala. E muitos não conseguem entender como um Deus de amor também pode ser irado, como um Deus de graça também pode exercer justiça. Uma coisa não impede a outra. Mas se você quiser a salvação para você, se você quiser há perdão para o seu pecado, se você quiser, é só reconhecê-lo como Senhor, é só permanecer e não fugir dele. A mesma oportunidade está reservada para você. A mesma oportunidade, a mesma chance, o mesmo tratamento, o mesmo amor, a mesma graça está reservado para aquele que não foge, para aquele que abre o coração e para aquele que se rende a Jesus e ouve dele: vá, não peques mais, mude a tua vida. É noite de mudar de vida. Amém, irmãos? Curve a cabeça, vamos fazer uma oração. É noite de mudança de vida, é noite de rendição. Senhor, a tua palavra foi anunciada, teus princípios foram mostrados. Cabe a nós agora, como aquela mulher, reconhecer que tu és Senhor da nossa vida, reconhecer que o pecado leva à morte e que a única maneira de nos livrar deste salário é nos rendermos ao Senhor,
nos deixarmos tocar por esse amor, constranger por esse amor e sermos conduzidos ao arrependimento. E assim haverá salvação. Há alguém aqui entre nós que quer confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Aproveita a oportunidade, levante a mão e eu vou orar junto com você. Há alguém aqui que quer render sua vida a Cristo, se entregar a Jesus? Essa é a oportunidade. É o dia da salvação, é o dia dos pecados serem perdoados e você ir e não pecar mais. Há alguém que ainda não fez isso, né? Alguém que não entregou? Amém. Há alguém ali. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Quem mais quer aproveitar esse momento, essa oportunidade? Não é um momento de vergonha, é um momento de orgulho, sabe? De orgulho bom, um bom sentido, né? Orgulho de saber a minha vida pertence a Deus. Como é seu nome? Timóteo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelo Timóteo. Alguém mais quer render sua vida a Cristo? Aproveite a oportunidade. Deus e Pai, entregamos a vida do Teu Filho em Tuas mãos, Pai, que agora está aqui confessando o Teu senhorio, confessando que Tu és Senhor, poderoso para perdoar os pecados, para salvar. A Tua graça o alcançou, o Teu amor o constrangeu, Pai, e a partir de agora há uma nova vida para ele, Pai. Vá e não peques mais, Timóteo, diz o Senhor. Vá e mude a tua vida, transforme a tua vida, pegue a chance que Deus te deu para não voltar mais ao que era e viver uma nova vida com Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo, a ele, a toda a sua casa, que Deus assim o faça em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Timóteo. Deus abençoe. Amém. Se o inimigo vier te acusar com teus pecados, te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem tirar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor.
consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz em nome do Pai, e não peques mais. Aplauda o Senhor.